nós vamos falar sobre esses indicadores de rentabilidade. Super, super legal. Que é o seguinte, olha só, esses são os mais interessantes porque são os que dão uma maior visão para o empreendedor sobre o retorno de fato que ele está tendo. Vamos falar sobre o primeiro, o retorno sobre o ativo, o ROA. Então, nessa seção do retorno sobre o ativo, nós precisamos de balanço patrimonial e de demonstrativo de resultados do exercício. Primeiro, retorno sobre o ativo. É o lucro que a empresa gerou em um determinado período de tempo em relação ao total do ativo. Essa empresa, nesse caso, gerou 29.567 de resultado e tinha um ativo de 307 mil. Então, teve um retorno sobre o ativo de 9,6%. E o ROE, retorno sobre o patrimônio líquido, é o lucro da empresa em determinado período em relação ao patrimônio líquido dessa empresa. Então, a parte que cabe aos sócios do patrimônio líquido aqui, nesse caso, é de 116. Então, o lucro em relação ao patrimônio líquido, chegamos a 25,5%. Em outras palavras, são esses os números que nós iremos utilizar como benchmark, principalmente o ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Se eu, como investidor, não tivesse investido nessa empresa, teria investido em outra, ou em outro investimento. Se eu tivesse investido em outro, se eu tivesse colocado esse dinheiro em outro investimento, qual é o retorno que eu teria? Então, eu quero comparar o retorno que eu estou tendo com a empresa e também o risco que essa empresa está trazendo para mim, em relação a se eu tivesse esse dinheiro em outro lugar, e o risco que eu teria investindo em outro ativo, por exemplo. Então, pessoal, e aqui lembrando que quando nós temos um prejuízo, por exemplo, como é o caso de 2014, nós simplesmente desconsideramos esse número, porque se deu prejuízo, o retorno foi nulo, ok? Então, nós simplesmente podemos deixar negativo ou não considerar esse número, por isso que eu comecei a explicação a partir de 2015. E o que está acontecendo aqui é o seguinte, o retorno sobre o ativo, com o passar do tempo, está aumentando muito, percentualmente falando. Significa que a empresa está conseguindo gerar mais lucro com menos ativos, ok? Por exemplo, se a empresa gera 100 de lucro e tem 1.000 de ativos, isso é 10%. Então, a empresa está conseguindo gerar mais lucro sem aumentar o ativo na mesma proporção. Isso se reflete aqui no ROA. E a mesma coisa no retorno sobre o patrimônio líquido. A empresa está gerando mais lucro, aqui no caso ela partiu de 25% para 67%, muito, muito bom, mas quase triplicou o retorno nesse período. Significa que ela está gerando mais lucro sem requerer mais investimento na mesma proporção, no caso dos sócios, ok? E aqui, pessoal, aqui embaixo nós montamos 4 gráficos, são uma coisa mais visual assim. Primeiro gráfico sobre a receita, que é o nosso DRE, 14 a 19. Temos aqui a nossa receita crescendo. Depois essa análise vertical, mês a mês, de 14 a 19, onde nós temos lucro bruto, resultado operacional e líquido. Legal? E esse gráfico aqui é bacana porque é a estrutura de capital. É basicamente o seguinte, o capital da empresa é igual a 100%, é composto de todo o ativo, e com o passar dos anos, ou com o passar dos períodos, esse capital é composto de maior capital de terceiro ou maior capital próprio. E aqui a gente consegue ver o amarelinho, que é mais capital próprio, e o azul, que é mais capital de terceiros. E aqui, por último, os indicadores de rentabilidade, que são esses últimos dois, que é o ROA, o retorno sobre o ativo, e o ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. ROA, em inglês, Return Over Assets, assets seria ativos em inglês, e o ROE é Return Over Equity. Equity é a mesma coisa de patrimônio líquido em português. E aqui nós conseguimos ver justamente esse gráfico aqui subindo, porque nós estamos gerando mais resultado com o mesmo capital investido ou com, eventualmente, inclusive, menos capital investido. Obrigado por assistir esse conteúdo e se você precisa de ajuda extra com a gestão financeira da sua empresa, clique no botão Saiba Mais aqui abaixo. Independentemente do tamanho da sua empresa, nós temos uma solução de gestão financeira ideal adaptada à sua realidade.